Quem quiser saber quem sou, olha para o céu azul. E hoje estamos com o fundador da cidade de Chapadão do Sul, que inclusive comemora hoje 25 anos de existência, o seu Júlio Alves Martins. Ele que vai contar um pouquinho da história, ele que vai falar como que foi para desbravar esse rincão aqui no Mato Grosso do Sul. Seu Júlio, o senhor que chegou há 25 anos atrás, e hoje Chapadão do Sul se destaca como uma das melhores cidades do estado, e não por que dizer do Brasil. Como que foi quando o senhor chegou aqui? Sim, já passou de 40 anos que eu estou aqui nessa planície, nesse Chapadão, que antigamente o nome era Chapadão dos Bugre, depois passou a chamar-se Chapadão do Pouso Frio, porque, por acaso, este município é o município de maior altitude ao nível do mar de todo o estado de Mato Grosso do Sul. Tomem conhecimento. Então, aonde eu aterrissei é a posição mais alta do estado de Mato Grosso do Sul. E fazem mais de 40 anos que eu já fiz uma revista para explicar aos que vieram morar depois, as pessoas, mandei fazer umas 10 mil revistas para cada 4 anos entregar um pouco para o novo prefeito, para os novos vereadores, para os novos professores, que hoje começou-se do zero este município, que eu trouxe o primeiro plantador do Rio Grande do Sul, que eu consegui botar na cabeça dele para me comprar essa área de 25 mil hectares, ou seja, 10 quilômetros por 25 quilômetros de comprimento. E ele me comprou, então veio um sobrinho dele, gerente do Banco do Brasil, de Santo Augusto, advogado, veio olhar as terras que eu ofereci. E daí ele fechou o negócio para o tio dele, que era prefeito da cidade de Santo Augusto, José Vicente Silva, e nós chamava ele de Tio Zeca. Tio Zeca Silva. Então, ele comprou, e no dia 11 de maio de 1972, porque eu cheguei no Pouso Frio, na cabeceira do rio Aporé, aí na frente, a 40 quilômetros daqui, eu cheguei no dia 21 de abril de 1972, o dia de Tiradentes. Por coincidência, porque o gerente teria que aproveitar um feriadão para ele não faltar lá no banco, como gerente do Banco do Brasil. Então, fechou o negócio, o seu Zeca veio no dia 11 de maio ver a compra. E daí sobrevoamos a região, a fazenda dele, 10 quilômetros por 25, e tinha uma clareira na beira do rio Aporé, divisa de Mato Grosso com Goiás, que ele fazia divisa de terra. E ele insistiu que eu descesse naquela clareira, ele não entendia muito bem de avião, e eu meio metido, desci. E depois que eu desci, eu vi que não dava mais para decolar, porque era muita capoeira, sujeira, arvorezinhas pequenas, e que não daria para embalar o avião e fazer velocidade suficiente para decolar. Aí eu combinei, comemos um churrasco lá, era antes do almoço, levamos carne, pão, assemos um espeto na beira do rio Aporé, na divisa com Goiás. E daí eu vim até a rodovia, arrumei um carro para ir buscar eles lá. O comprador e o meu companheiro, o seu Henrique Portofranzen, que também era funcionário antigamente do Banco do Brasil, e então era meu companheiro para vender as primeiras fazendas. Depois deixei ele meio ricão
ganhou bastante comissão, que nem eu, e daí ele comprou o avião e também seguiu o negócio. E ficou meu vizinho de porta. Ficamos vizinhos, ele guardava os aviões dele na minha casa também, porque era 500 metros longe uma casa da outra. Tudo bem, mandei o carro lá, e o carro foi e estragou um cubo da roda, e tiveram que pousar os homens no meio do mato. E era de tarde e eu fiquei pousando na rodovia, no avião. No outro dia levantei cedo, mas eu pousei lá no Pouso Frio, tinha 2 casinhas de palha cobertas de capim, paredes de pau a pique, e daí eu fiquei lá, e daí eu me lavei lá, tomei uma água de manhã, e peguei o avião e saí atrás dos homens, não vieram me buscar, que era o prometido. Daí os homens estavam lá, os 3. O que foi buscar e os outros. Tudo bem. Aí eu desci com o avião, aqui por acaso, a terra é em frente aqui à cidade. Eu aterrissei na cabeceira do córrego Pasto Ruim, que depois eu vendi uma fazenda, a enorme fazenda aqui, que é a maior do município, que está com 48 mil hectares de terra, e daí botemos o nome da fazenda Campo Bom. Os homens de Mato Grosso e medidor de terra botaram córrego Pasto Ruim. Então, daí eu vi eles lá, saí na rodovia, digo, vou procurar outro carro para me ir buscar. Mas cada 2, 3 horas passaria um carro, e só carros pequenos, porque não passava nem caminhão na época, de tão intransitável que eram as estradas. Aí eu vi uma poeira que vinha vindo, e eu saí no vale desse córrego aí, e que saía sem vegetação alta, sem árvores, até a estradinha, que hoje é a BR-306, e com o cruzamento da BR-60, que sai lá do cantão do Rio Apa a Brasília, chama de BR-60. Hoje coincidiu este exato lugar que eu aterrissei, e em frente uma caminhonete que vinha fazendo pó. E aterrissei, e até eu entrei no rasante, e daí ele viu que eu insisti na pessoa dele, daí ele parou. Era um vendedor da Willys, das caminhonetes rural, Jeep, essas coisas. E o seu Algimiro Tambelli, que eu fiquei sabendo depois, eu conversando, consegui dobrar, ele ir comigo buscar os homens lá no mato. Aí caminhamos, que eram uns 18 quilômetros, aí num carreirinho, com a vegetação batendo no para-brisa e tudo, um piquezinho. Eles, não dá mais, vamos voltar. É muito longe, vamos voltar. Digo, mas não dá, estamos perto desse lugar, porque eu só tinha visto de avião. Tudo bem. Chegamos até lá, pegamos os homens, era o cubo, e viemos para a rodovia já, eles tinham tirado o cubo. E daí eu levei esse cubo até Cacilândia e levei até o senhor da revenda Willys, seu Algimiro Tambelli, levei junto no avião até Cacilândia, e de lá nós fomos para Bauru e logo fomos fazer o pagamento, uma parte do pagamento da fazenda, que eu estava com o verdadeiro comprador. E daí fomos para o Rio Grande do Sul. Aí eu comecei a colonização, que eles acharam muito grande a terra. Eu digo, pego para vender. Mas que vender? Sim, vendi para vocês, vendo para outros também. Sou corretor.
há muitos anos. Então, me deram o documento e eu comecei a vender terra. Dali a 4 meses surgiu a ideia de eu comprar, que eu já tinha condições. As terras eram como 6, 7, 8, 10 quilos de soja por hectare. Seriam R$5 por hectare, praticamente o dinheiro de hoje. Então, eu resolvi também, eu já tinha ganhado comissões, tinha trocado de avião. O primeiro avião que eu vim, que está ali, a réplica, ali na BR-60 com a 306, que é estadual, deu o cruzamento ali e eu aterrissei naquele local. Coincidiu, tu vê como é que é as coisas. E então, verificando para fazer uma cidade, resolvi um mundo longe. Campo Grande, naquela época, era 950 quilômetros para ir lá. Tinha que fazer uma volta enorme por Rondonópolis, Alto Araguaia e despontar. E de avião, 300 quilômetros. Então, daqui a Campo Grande, 300 quilômetros, não tinha nem um vivente. Decolava daqui, eu ia num nível meio alto, vendo se esse motor não vai se garantir um dia, e eu vou descer numa cabeceira de água, pelo menos tem água. Eu tenho bolsa de sobrevivência, que era obrigatório pela aeronáutica, de levar a bolsa. Com charque, com lona, barraca, balde e muitas coisas, inclusive arma, para matar algum animalzinho para você comer. Levava sal no avião, tudo. Obrigado. É obrigatório. Então, aí eu vejo daqui a Campo Grande, 300 quilômetros, sem ter nenhum vivente, que hoje vocês vão de avião daqui até lá, ainda não tem nem um povoadinho. Não tem nada, só tem, claro, fazendeiros que vieram comprar as terras. E surgiu a tal de braquiária, o pasto braquiária que não existia, surgiu no Brasil e aí comentavam sempre que 2 pragas que tinham invadido o Mato Grosso, que seria a braquiária e os gaúchos, que eram umas pragas, né? Que até um dos governadores, que não queria me dar apoio aqui, que depois de muitos anos de governo dele, antes de entregar o governo, ele veio falar comigo, me chamou lá em Campo Grande, na casa da minha filha, que tinha uma imobiliária lá também, coloquei ela lá. Então pedi desculpas por ter perseguido muito o meu projeto de colonização, que não daria nem cobra, nem cascavel, como é que ia me ajudar? Então eu disse, governador, vou falar para o senhor, agora que eu já fiz um projeto funcional lá, graças a um alemão que me ajudou muito lá. E ele ficou curioso saber quem seria esse alemão. E daí eu parei um pouquinho e digo, desculpe, é o Geisel, que era o presidente da República, já que eles não acreditavam no meu trabalho, mas graças àquele origem alemão, que era nosso presidente, era um gaúcho de Bento Gonçalves. E também a gauchada do Rio Grande do Sul, que eu conheci quando era menino, amigos do meu pai, e tudo coincidiu, saiu vereador, deputado e coisa e tal, e eram ministros em Brasília. O ministro do Trabalho, Arnaldo Preto, ministro do Tribunal de Contas, Alberto Hoffmann. Então eu tenho fotografia do meu pai junto com ele, e tudo lá no Rio Grande do Sul. E daí eu fui apelar por esses ministros, porque essa grande planície do Brasil Central, o Centro-Oeste, não produzia nada e não era conhecido por nada. Mas os gaúchos, os rio-grandenses, conheciam muito bem campos e plantavam nos campos do Rio Grande do Sul.
E esses gaúchos é que eu estava trazendo aqui. E daí eles deram um show. Eles sabiam qual era a correção das terras. Eu levei para fazer o pH, levei as terras até Porto Alegre, vimos que era campo igual dos campos do Rio Grande, apenas faltava saber uma coisa: se chovia que épocas e épocas. Claro, chovia 9 meses por ano, então deixe para... Aí eu levei essa notícia para o Rio Grande do Sul, na televisão que tinha lá, os jornais e nas escolas de aviação, e eu fiquei famoso com o meu aviãozinho que vinha para cá. Que eu comecei com aquele aviãozinho de 4 passageiros, mas depois comprei outro, aquele era 10, 11 horas para vir, abastecendo e voando, abastecendo e voando. Aí depois, dentro de 90 dias, como eu ganhei bem, troquei por um Bonança que vinha em 4 horas, 4h15. Dali 1 ano e pouco, comprei uma fina de uma máquina, tenho até hoje, os dois eu tenho até hoje. Há 40 anos eu estou com o Bonança e há 38 anos estou com um Beech Baron, que passou a voar 2h30, 2h35. Começar com 10, 11 horas e passei a voar 2h30, praticamente, pisava no Rio Grande, trazendo gente. Aí, mas como eu comecei, a gauchada se acordou. Os fazendeiros lá, e coisa, as terras não valiam nada, em todo esse Brasil Central, Norte, Nordeste, Bahia, Piauí, Maranhão, tudo, homem de Deus, tudo de presente. Ninguém acreditava, riam da lograda que faziam com os gaúchos. Chamava nós de bombachudo, do jeito que eu estou agora aqui, bombachudo e tudo. Então, que nós éramos malevas, tudo se referindo à Revolução Farroupilha, a Revolução de 93, que houve lá no Rio Grande do Sul, claro, para independer o Rio Grande do Sul. Houve a Revolução de 10 anos com os farrapos lá, né? Com o general Bento Gonçalves, o Giuseppe Garibaldi, que foi aquele famoso italiano contratado para brigar contra a Espanha e levar a divisa até o rio Uruguai. E ficar uma república rio-grandense. E foi povoando, além da portuguesada, que nem o senhor que é franco, também é descendência portuguesa. Então, eu sou Martins de um lado, do outro lado eu sou uma mistura, até da Grécia. O meu avô de um lado é grego, do outro lado a avó é Áustria e Itália. Então, uma mistura, português com essas misturas todas. E então, eu colonizando, comecei com um avião, vejam só, em 71, 72, 73, mas 74 já despertou. Porto Alegre botou a agência de comprar avião americanos, da Cessna e outros lugares, Araçatuba, Presidente Prudente comprando muito avião. Daí, quando vimos daquele Júlio Martins, virou uma vez em 77, se reunimos, conversamos numa reunião, nós era uns 300 aviador puxando gaúchos do sul para todo esse nortão, para isso que o Mato Grosso do Norte, o nosso Mato Grosso aí, é o mais rico da federação, com essa gente plantando em quê? Nos chapadões. E o presidente Geisel, vendo que era perigoso uma invasão americana de comprar nossas terras, tudo a troco de nada, como era tempo da ditadura, então eles eram os governantes, o general Geisel, Ernesto Geisel, então me deu todo o apoio aqui e apoio para todo mundo, e aqueles ministros que eu comentei os nomes,
todos conheciam da onde eu estava trazendo o sobrenome, as pessoas que estavam iniciando aqui, me deram um apoio financiar para a correção das terras, para pôr o calcário, os corretivos necessários para corrigir o campo, que era igual ao Rio Grande do Sul. Tudo bem, aí o senhor viu o tamanho do Brasil. Hoje somos o país mais produtor de grão do globo terrestre, do mundo. Então, o Brasil e causou-se isto por causa de simples aviadorzinho, que nem eu, ter começado isto. Então, aqui atrás de mim, aí o senhor pode ver que eu tenho um certificado ali, que eu recebi em Brasília, que me chamaram para eu e o ministro da Agricultura da época ser homenageado. Eu como patrono da criação de grãos do centro-oeste brasileiro, do centro-oeste, não do Rio Grande do Sul, mas patrono. Então veja aí o meu certificado na parede com uma bela medalha que também recebi em Brasília em novembro do ano passado. Então foi também tão difícil a fundação desse lugar, porque nós era conhecido como gauchada burra, que não sabia nada, e como eu comentei, eu trazendo tantos agrônomos para todas as fazendas, técnico em corrigir terra, que nem no Rio Grande. Chegou uma fazenda aqui, que é do pai da nossa vice-prefeita, a Elizabeth Bushman. Então, o pai dela me comprou no ano 1976, me comprou essa área e trouxeram 14 agrônomos que plantaram e desbravaram aí. E eu tinha autoridade, se veio o juiz e comprou a terra, os advogados, deputado, era considerado pelo povo regional, que pena, os homens moradores à beira de córregos, de rios. Então daí não tinha a cultura desse povo que eu trouxe do Rio Grande do Sul. Então chamava nós de bobão, que não teria crédito, se cuide porque eles vão lograr tudo nós, e então eles vão lograr o banco aí e vão ir embora essa gauchada. Então era assim, muito difícil, que até o governador, que eu cheguei a falar para ele, governador, naquele dia que ele veio me falar que não dava nem cascavel aqui nessas planícies do Brasil Central, eu disse, governador, eu sou o maior ladrão do Rio Grande do Sul. Eu roubo milhares de trator que vêm para cá, colhedeiras, caminhões, caminhonete e gaúchos que compram a terra, governador, e paga e produz grão para o senhor arrecadar imposto, para o senhor pagar professor, pagar polícia, fazer estrada, e o senhor não tinha se acordado até hoje, que o senhor veio me falar que agora o senhor entendeu. Esse governador é o Pedro Pedrocian, né? Sim, por acaso, É o Pedro Pedrocian. Pedro Pedrocian, porque o primeiro governador, que era do meu município lá de Juí, o doutor Ari Amorim Costa, que era de uma secretaria de obras do estado do Rio Grande do Sul, que eu fiquei conhecido dele, voei com ele, quando ele era secretário lá no Rio Grande do Sul, e depois o presidente Geisel viu que o moço era bom, trouxe para Brasília. E de Brasília, depois, quando o povo não se entendia bem no novo estado de Mato Grosso do Sul, não se entendia quem seria o presidente ou governador, então os homens não se entendia, o presidente, como também era ditadura, nomeou o nosso amigo Ari Amorim Costa. E não é que o homem era meu conhecido, do meu estado, do meu município. Aí o que aconteceu? Fui ter com ele,
veio conhecer meu projeto, já trouxe ele de avião para cá, pousou na minha casa, veio umas 5 vezes visitar esse projeto durante aqueles poucos meses que ele assumiu o governo, porque era uma politicagem dos homens. Então, botar outro governador, tira outro, bota outro, e tudo, essa lenga-lenga. O senhor viu como é que foi difícil naqueles anos, que os senhores, como repórter, deve saber alguma coisa daquela vez. Então tiraram o nosso amigo gaúcho Arre Amorim Costa, que era uma pessoa entendida em agricultura, em administração de obras e tudo. Ele era muito conhecido em Campo Grande, que ele fez diversas obras, que era conhecido até dos taxistas. Falei muito com ele. Então, ele era conhecido de todo mundo, então foi uma pessoa bem indicada pelo presidente da República para ser o primeiro governador. Então você vê, e sentimos esses problemas, e depois eu colonizar aqui, aí a grande política contra, para não deixar eu crescer. Eu não crescer um tantinho, mas trazer uma agricultura para o nosso estado. Mas eu estava fazendo uma cidade para o Brasil, para o estado, para o município, para mim também. Alguma coisa sobra para mim, porque eu fiz o loteamento, a fundação da cidade, que eu queria há tantos anos, que eu falei, quando sobrevoei para fazer a cidade, 4 meses depois que eu estava aqui, voando por aqui. Então, você vê, foi uma dificuldade. Naquela vez era muito cheio de pistolagem, matando aqui, matando lá, para acabar com os fazendeiros, ou com gente que crescesse um pouco, que nem quem fundou o município de Jales, no estado de São Paulo. Aquela pessoa que matou ele morreu há pouco tempo agora, era um advogado. Quem fundou Cacilândia, eles mataram, porque era o fundador de Cacilândia. Aí o comando da polícia em Campo Grande me chamou um dia: tome cuidado, seu Júlio, vamos proteger o senhor, porque nós precisamos da sua pessoa para colonizar, enriquecer o nosso estado. Mas é um perigo, também querem acabar com você. Então fique um pouco de olho. De fato, fizeram muitas atraições que chegaram até me esperar na rodovia aí e me deram descarga de chumbo grosso. E não atravessou o carro, guardei o carro na minha fundação, que chama de museu, guardei o carro baleado. E nós sabemos quem atirou, tenho o carro para mostrar hoje. E então não queria que eu fizesse a cidade. Contrariedade, comprando pessoas, outras pessoas dizendo: vocês não dê apoio porque ele vai trazer muito concorrente para vocês, não deixar ele produzir mais morador também, não vir mais morador, para ficar apenas a produção agrícola para servir o município mãe. Então não podemos deixar que nós vamos perder essa arrecadação que está tendo desses gaúchos aí, que estão plantando. Então, estrada para esses gaúchos, nós vamos fazer só quando eles produzirem. Porque vocês, Júlio, compraram as terras, pagaram mecanismo, financiaram um pouco no banco, tem que produzir para pagar o banco, então produz, daí depois que vocês produzir, aí rapemos a estrada para vocês transportar para ir para o centro consumidor. Então veja que dificuldade que era naquela vez. Política para acabar com o fundador. E esse carro que eu tomei a chumbada, que eu sei quem que ganhou para tirar, sabemos, eu falei há poucos dias que estão perdoados
todos aqueles que me prejudicaram no crescimento desse nosso município, que virou um Brasilzão desse tamanho, que se começa a matar esse aviador que trazia os primeiros, os outros gaúchos humildes e tudo iriam vir aqui para o Centro-Oeste. Então, eu tinha um apoio de autoridades, a qual eu agradeci muito agora no jornal, todos os governadores que me ajudaram. Nos dias atuais, hoje Chapadão é conhecido como a capital agrícola do estado. Como que o senhor se sente hoje? Sim, sabe, eu sou uma pessoa que não fui desde moço até agora que eu me emocione por alguma coisa. Eu fiz isso, não me sinto emocionado nem me vangloriando do que eu fiz. Eu fiz um trabalho que serviu para o Brasil, para o globo terrestre até, né, produzindo grão para o mundo inteiro, mas eu me sinto um amigo de todos e perdoei todos os que atrapalharam. Quem atrapalhou está indo tudo, Deus castigou eles, não foi eu. Então eu não me sinto emocionado por ter feito tudo isto. Acho uma coisa muito normal que aconteceu na minha pessoa e a minha cabeça é essa, o que eu vou fazer? Eu sou assim, descendente de uma gente diferente, graças que eu tive sem colégio, que eu tenho até o 5º ano, e estou já nos 84 anos, me diga, então há 70 e tantos anos atrás que eu ia no colégio, coleginho, que até na revista o senhor vai levar a fotografia da minha professora, que era uma descendente da França. Um parente meu foi na Argentina visitar. A Argentina encontrou as meninas por lá, deu um namoro, convidou 2 irmãs, vieram morar no Brasil. E ela se tornou, esse parente, ela se tornou minha professora na minha época. E eu tenho aqui netos e tudo dela, que são professores aqui, farmacêuticos, doutores aqui, que eu trouxe netos da minha professora, mora aqui. Então eu povoei este lugar e deu uma cidade nobre, porque eu queria trazer gente de Cacilândia, Paranaíba e outros lugares. Ninguém acreditava no tal Chapadão, que não produzia nem calango. Ele chamava calango, que é um lagartinho que tem. Então não produzia nada. Como é que ia na conversa desse gaúcho vir morar aqui? Aí eu apelei pela gauchada, pelos sulinos, e o senhor viu o que foi dar aqui? E a cultura desse povo vieram um pouquinho mais descolado do que o nosso centro-oeste, o nordeste. Eu conheço esse nosso Brasil, o que o senhor perguntar, eu já fui. Desse Brasilzão, eu tenho só uma viagem de mais uns 40 dias, eu trouxe 21 horas de filme de todas as capitais e o que falaram dos governos, como é que foi a política. Então eu fiz uma viagem dessa. Estados Unidos já fui umas 6 ou 8 vezes, conhecer bem por lá tudo. E Europa umas 5 vezes, foi menos. Ele veio filhas e tudo para ver Estados Unidos, ver também a Europa, para nós saber de onde que viemos. Que todos nós, os senhores Franco, vieram da Europa. Europa, Portugal. Dali de Portugal para frente é Europa. Então, e nós aqui com a nossa grande miscigenação, mistura de Zé Povão, deu essa nossa mistura aí. E aqui eu não sou filiado a nenhum partido para poder eu ser irmão da cidade, ser amigo de todos, não ser mandante, não ser de um partido, daí eu tenho outros partidos contra. Então, eu fiquei irmão de todos. Isso eu comentei antes de ter o loteamento, que eu convidei uma pessoa. Eu não posso ser empregado da minha prefeitura, que eu vou fundar, nem de varredor de rua. E também para não ser que este Brasil está sujo, cheio de corruptos e subfaturamentos e manobras
em cima de quem? Do produtor final, que somos nós, os produtores rural e que sustenta esse nosso país. Então você vê a dificuldade. Aí eu fiquei conhecido de Collor de Mello e eu ia trazer o presidente Figueiredo aqui, convidei o presidente Geisel para vir visitar o projeto que ele auxiliou e daí o presidente Geisel me disse, eu estava tomando um café com ele, eu guardei a taça de café que ele tomou café, digo, ó, presidente, eu vou guardar essa taça para mim guardar, que eu tenho uma mania de guardar coisas. E daí diz, olha, vou lhe convidar para o senhor ver o projeto que eu inventei lá e deu certo com os seus ministros. E daí ele me respondeu uma palavra importante que eu marquei até hoje. Júlio, moro no Rio, pode me convidar que eu vou lá ver o teu projeto. Moro no Rio, tu já viu? 4, 5 milhões de habitantes, eu que me vire procurar esse homem lá, com quem que eu teria que começar. Então você veja que bonito que foi a resposta do presidente para mim, que eu falei com ele. O seu Júlio, aqui no Chapadão do Sul, em toda a região, é conhecido. O seu Júlio já tem livro escrito. A UCDB, a Universidade Católica de Mato Grosso do Sul, o CDB, escreveu um livro contando a sua história. Seu Júlio, essa história que está aqui nesse livro foi escrita desde quando o senhor chegou aqui? Sim, esse livro, os padres, os reitores da Universidade Católica de Campo Grande resolveram de me entrevistar durante um tempão com pessoas para fazer um livro como foi fundado este município, o acontecimento de ter feito a colonização, o loteamento, o distrito, o município. Então, me entrevistaram. A metade eu falei minha família e alguma coisa, e a outra metade contei como cheguei no Mato Grosso a primeira vez. Muito obrigado, uma boa tarde.